Olá, alunos! Iremos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula abordaremos a competência número 2 e aprenderemos a elaborar um modelo entidade-relacionamento. Acredito que vocês já estudaram a apostila, viram o que aborda cada uma das competências e iremos aprofundar o conhecimento hoje. Inicialmente, temos que dar alguns conceitos antes de chegar nessa modelagem entidade e relacionamento. O que significa modelar dados? Significa interpretar adequadamente uma realidade do mundo. Então, o que estamos aprendendo nessa disciplina é como transformar informações de uma determinada situação, por exemplo, vamos fazer um sistema para um supermercado, ou uma farmácia, ou uma biblioteca, sempre parto dessa ideia, para entender melhor os conceitos dessa disciplina. E aí, vamos modelar essa realidade, ok? Então, isso é que é modelar, então, interpretar uma realidade do mundo. Temos o conceito de mini-mundo. Cada uma dessas realidades pode ser chamada de mini-mundo. Então, tem um mini-mundo de um supermercado, um mini-mundo de uma farmácia, ok? Essa é a forma mais alta, mais abstrata de entender esse contexto, cada um desses contextos. Depois nós temos uma modelagem, né? Um nível conceitual, mais abaixo o nível lógico e mais abaixo o nível físico. Então são diferentes formas de modelar, de visualizar esse mini-mundo, né? Na imagem aqui nesse slide podemos ver as etapas que você deve representar cada um desses mini-mundos. Então, partimos da primeira modo de visualizar, que é o próprio mini-mundo, que é um conjunto de informações de como funciona essa realidade. E não temos algo muito preciso o que é cada informação desse mini-mundo a ser modelado. À medida que vamos processando essas informações, modelando em diferentes níveis, nós vamos entendendo especificamente o que são cada dado dessa realidade. Então, do mini-mundo temos que obter e analisar os requisitos. Requisitos são o que se pede, o que é necessário para modelar um mini-mundo, que são requisitos daquele mini-mundo. Dados esses requisitos, nós fazemos um projeto conceitual, dizemos quais são as entidades dessa realidade, por exemplo. E depois desse projeto conceitual, temos um mapeamento do modelo de dados. Então, nós temos um modelo conceitual, num papel mesmo, fazemos um desenho de como se organiza aquela realidade. Quando fazemos um mapeamento do modelo de dados, nesse caso, nós deveremos determinar em qual sistema gerenciador de banco de dados nós iremos modelar essas informações. E aí, nesse caso, temos um esquema conceitual, ok? Que o SGBD especificamente entenderá como você deve modelar. Por fim, esse SGBD grava no HD, né? No seu computador, ou um conjunto de computadores, ok? O projeto a nível físico. Então, como o SGBD faz isso? Ele esconde essa complexidade, ok? Por vários momentos eu falei da palavra entidade. Não à toa, é uma palavra muito importante nessa disciplina de banco de dados. Por quê? Porque uma entidade é o nível, a informação principal de um mini-mundo. É o que será mapeado, o que será modelado, ok? Conceitualmente, é uma coisa ou um objeto do mundo real, ok? Então, por isso não é tão difícil de entender o que é uma entidade.
Vamos aos exemplos e você vai entender melhor. Temos, no caso de um banco financeiro, ok? Nesse caso temos que entidades nós teríamos. Imagine um banco. Quem são os tipos de papéis das pessoas que frequentam um banco? Você já pode pensar no cliente. Cliente seria uma entidade? Sim. Por quê? Cliente é uma informação importante que deve ser armazenada em um sistema de um banco de dados. Ok? Então, quando você vai ao banco, falar com o gerente do banco, e você faz uma requisição ao gerente, olha, eu quero saber quanto de dinheiro eu tenho de saldo. E, porventura, você faz aquela aquisição ao gerente. O gerente vai no sistema e vai procurar pelos dados específicos de você cliente. E por isso, o cliente é uma entidade importante, porque essa entidade deve ser armazenada no banco de dados. Ok? Entendido? Vamos a outros exemplos. No caso de uma mini-mundo escola. No caso de uma escola, quais são os personagens? Quais são as informações principais a ser armazenadas em um sistema de uma escola? Dando exemplo aqui de alunos. Alunos é uma entidade, sim. Outras entidades de escola. Professor é uma entidade? Sim. Disciplina é uma entidade? Sim. Opa, mas indisciplina não é uma pessoa. E pode ser uma entidade? Sim. Não necessariamente vão ser pessoas a minha entidade. Podem ter também entidades do tipo abstratas, ok? Falaremos isso mais à frente. No caso do supermercado, temos produtos. No caso de farmácia, temos remédios. E por aí vai. Tente identificar no seu ambiente, onde você mora aí, tente imaginar um sistema e tente identificar quais são as entidades do sistema para exercitar esses conceitos. Um conjunto de entidades é o conjunto que abrange entidades do mesmo tipo e que compartilham as mesmas propriedades. Okay? Então, o conjunto de todos os clientes de um banco constitui a entidade clientes. Sempre pense na entidade como um conjunto de registros e não como um registro apenas. Se eu digo entidade clientes, é porque eu vou armazenar no meu banco de dados um conjunto de clientes. Ok. No exemplo que eu dei, você vai ao banco, falar com o gerente, e o gerente acessa um sistema, que esse sistema acessa um banco de dados, e você quer informações suas no sistema daquele banco financeiro. As informações relacionadas à entidade cliente são chamadas de atributos, ok? Um termo técnico em banco de dados, que é atributos. O que são atributos? A entidade é representada por um conjunto de atributos, então os atributos são propriedades que descrevem cada membro de um conjunto de entidades e cada entidade tem seus próprios valores nos atributos. Os atributos é o que diferenciará cada registro da minha entidade. Okay? Então, quais são os atributos de um cliente de um banco? Você pode imaginar quais são os dados, as informações que diferenciam cada cliente. Eu posso exemplificar como o CPF. O CPF é um atributo de um cliente em um banco. Okay? Que outros atributos o cliente possa ter? Ele tem um nome, né? Ele tem uma conta, um número de conta associado a ele e por aí vai. Os atributos podem ser classificados por algumas formas, como é o caso de ser categorizado como simples ou compostos. O que significa isso? Imagine um atributo que é o nome. O nome de um cliente, ele vai ter quantas partes? Então, vai ter, por exemplo, nome e sobrenome. Ao invés de eu colocar um atributo só, eu posso subdividir esse atributo em
subpartes, que é o caso do nome, sobrenome. Veja que é um atributo apenas, mas ele é dividido em subpartes. Nesse caso, nós temos um atributo composto, ok? Quando se pode subdividir, você tem um atributo composto. Um outro exemplo é de endereço. O endereço você pode colocar tudo em um atributo só, ok? Então, rua, número, tudo misturado. Ou você pode ter também subdivisões, um atributo com subdivisões, que no endereço você tem rua, você tem o número da casa, você tem a cidade e por aí vai. Esse é um tipo de atributo composto. E o atributo simples? O atributo simples, ao contrário, é quando você tem uma informação apenas, que não é subdivisível. Por exemplo, preço de um medicamento, ok? Por exemplo, a conta, o número da conta de um cliente em um banco. Outras classificações que podemos ter de atributos é chamado de monovalorado ou multivalorado. Como esse nome já diz, você tem a entidade produto pode ter um atributo código, que é monovalorado. Código, ele só vai ter um valor desse produto que unifica, dá uma identidade única para cada produto no meu conjunto de produtos. A entidade empregado, por exemplo, tem um atributo dependentes. Então imagine aqui, você registra o item empregado e esse empregado está associado a um conjunto de dependentes. Nesse caso nós temos vários valores, né, que são os dependentes, então chamamos esse atributo de multivalorado. E no caso do código do produto é monovalorado, porque só tem uma informação associada. Os atributos podem ser também armazenados ou derivados. Esse conceito é muito importante, porque você normalmente utiliza bastante nos sistemas. O atributo idade é o mais utilizado e é chamado de derivado porque ele é derivado de uma data de nascimento. E no outro exemplo, temos o valor do tempo de serviço de um funcionário da empresa que pode ser calculado a partir da sua data de contratação. Esse é um atributo armazenado e um atributo derivado. Falando mais sobre atributos, nós temos um conceito de atributos-chave. Esse é um conceito que é imprescindível entender, pois sem ele você não vai ter um banco de dados consistente. Uma chave é um atributo que possua valor único no conjunto de entidades e relacionamentos. Quando eu dou o exemplo, você entende melhor. No caso de um contribuinte, como podemos ver no slide aqui, numa tabela, o contribuinte tem 3 atributos: CPF, nome e data de nascimento. Então, como eu dei o conceito que um atributo-chave deve ter um valor único, vamos refletir. Nome pode ser um atributo-chave? Você imagina, faz a sua seguinte pergunta: posso ter na minha tabela 2 pessoas com o mesmo nome? Posso. Então não pode ser um atributo-chave. Data de nascimento. Posso ter 2 pessoas com a mesma data de nascimento? Sim. Então não pode ser um atributo-chave. Mas CPF, nós não, em teoria, não podemos ter 2 pessoas com o mesmo CPF. Então CPF pode ser um atributo-chave. Ok? Entendido? Relacionamentos. Relacionamento é uma operação que junta 2 ou mais entidades distintas com um significado específico. No slide aqui a gente pode observar um exemplo onde temos 1, 2, 3, 4 entidades relacionadas com relacionamentos. As entidades são conta, cliente, agência, empréstimo. Opa, você pode observar, isso é um sistema de um banco financeiro. Vamos relacionar cada uma dessas entidades. Agência e cliente, elas têm uma relação, ok? Tem uma ideia de união entre essas entidades, que pertence. Então, um cliente pertence a uma agência. Sempre que você for pensar em relação entre entidades, tente determinar uma palavra que sintetiza o conceito dessa relação. Então, cliente, agência, pertence. Cliente, empréstimo. Qual é a palavra
um verbo que vai determinar essa relação. Possui. Então, cliente possui um empréstimo, por exemplo. Cliente e conta. Um cliente possui uma conta. Mas voltando ao cliente empréstimo, posso colocar uma outra palavra mais adequada? Porque possui não fica muito interessante. Eu gostaria de ter uma outra palavra. Por exemplo, tomar empréstimo. Eu posso ter uma palavra assim? Sim, fica a seu critério. Apenas que tenha faça sentido essa palavra à medida que a gente vai ler e entender o seu modelo, ok? Sempre faça o modelo que você entenda e que os outros colegas também entendam. Nesses relacionamentos, você, quando vai modelar um diagrama de entidade de relacionamento, você tem que seguir uma série de símbolos. Você tem que utilizar símbolos para determinar, para desenhar esse modelo. Né? Podemos visualizar aqui, o retângulo é para a entidade, temos um retângulo com um outro retângulo dentro que é para um tipo de entidade fraca, como quando ele não tem unicidade nas suas entidades, nos seus registros. O relacionamento, que é um losango, nós temos uma linhazinha com uma elipse para atributo, temos atributo-chave, atributo multivalorado. Então, tente utilizar ao máximo esses símbolos que, quanto mais você exercitar, melhor. Então, continuando aqui, nós temos o conceito de cardinalidade. Então, tudo isso aqui são conceitos importantes para você estar apto a fazer uma modelagem de entidade de relacionamento, ok? Então, muita atenção. O que é cardinalidade? Cardinalidade é o número máximo e mínimo de ocorrência de uma entidade relacionada a outra entidade. Então, imagine duas entidades. E aí, na entidade A e B, quantos itens dessa primeira entidade podem ser relacionados à entidade B? Então, entidade A e B, quantos de um está relacionado ao outro? E neste caso, temos diferentes combinações. Temos relacionamento de 1 para 1, então a entidade A e B, um desse relacionando com um desse. Temos relacionamento 1 para vários, uma entidade pode se relacionar com vários da outra entidade. Muitos para um e muitos para muitos. Pode parecer um pouco estranho esse conceito à primeira vista, mas a gente vai visualizar alguns exemplos e vai facilitar para você. Vamos lá. Essa cardinalidade, quando você desenha o seu modelo, você coloca entre parênteses um número, vírgula, um outro número. Esse número é o mínimo e o máximo. Okay? E como é que eu vou observar, como é que eu vou entender na minha modelagem qual é a cardinalidade de quem para quem? Isso às vezes confunde, mas eu vou explicar aqui como é que você tem que ler. No primeiro exemplo, no exemplo A, nós temos empregados se relacionam com departamentos com um relacionamento chamado gerência ou gerencia. Quando você tem empregados para departamentos, você parte de um para o outro. Então, você pergunta quantos empregados podem gerenciar quantos departamentos. Então, esse empregado vai relacionar com o departamento com os parênteses que estão do outro lado, que estão do lado de departamentos, ok? Então, um empregado pode gerenciar 0 ou 1 departamento. Então, no meu sistema, eu tenho essa restrição. E o departamento, aí você vai para o lado do departamento. O departamento, quantos podem ser gerenciados podem ter quantos gerentes, né, no departamento? Aí você parte do departamento para empregado. Do outro lado tem 0 e 1. Okay? Então pode ter 0 ou 1 gerente. Um empregado que é gerente. O exemplo B, temos empregados e projetos. Então, ao invés de 1, nós temos a letra N. N ou M tem a mesma ideia de vários. Okay? Então, empregado tem a participação em quantos projetos? Aí você vai e parte lá para o outro lado.
Do outro lado tem um parênteses com 0 e N. Então, o empregados pode ter participação em 0 ou em vários projetos. Ok. Então, agora a gente vai para o lado de projetos, agora para visualizar a relação de projeto para empregados. Então, um projeto pode ter 0, ok? Ter participação de 0, ou vários empregados. Então, nós temos relação de muitos para muitos aí. O exemplo C, nós observamos que tem entidades e projetos novamente. Porém, a diferença é que há uma relação diferente. Aqui é coordenação. Então, vamos falar de empregados que têm um papel de coordenação. E aí, vamos lá. Empregados para projetos. Empregados coordenam quantos projetos? Você parte de empregado para projeto, temos 0 ou 2. Então, um empregado que é um coordenador, ele vai coordenar no máximo 2 projetos. Ok. Agora vamos visualizar do lado de projetos para empregados. O projeto pode ter quantos coordenadores? Então, empregados que têm o papel de coordenadores. Você pode ter no mínimo 1 e no máximo 1. Então, não posso ter mais de um coordenador. Ok? Então, entendido aí cardinalidade. Vamos agora para o nosso primeiro modelo completo aqui, onde podemos visualizar a cardinalidade. A cardinalidade pode ser visualizada como um parêntese com mínimo e máximo, ou só com um item só, como um N de muitos, que significa muitos, um M, que também significa muitos, ou um numeral, um número. Nesse caso aqui, estoque, produtos, clientes e fornecedores são nossas entidades. Estoque e produtos se relacionam com a cardinalidade. Um estoque pode ter um tipo de produto e o produto só pode estar em um estoque, em caso de relacionamento de 1 para 1. Produto e cliente. Um produto pode ter vários clientes e o cliente pode comprar vários produtos. No caso de fornecedores, um fornecedor fornece um tipo de produto. Aí você pode notar, mas o fornecedor não pode ter vários tipos de produtos, fornecer vários tipos de produtos. Veja, é o nosso modelo aqui. Cada caso é um caso. Mas, no caso do produto aqui, do lado do produto, temos que produto pode ser fornecido por vários fornecedores. Okay? Para criar a chave de produtos e clientes, nós temos chave primária de cliente mais chave primária de produtos. A junção dessas duas chaves é que vão dar a unicidade dessa relação. No caso de produtos e fornecedores, que é um para vários, essa regra é básica, você sempre tem que fazer assim. A chave primária de produtos vai para a entidade fornecedores. Ok? E no caso de estoque e produtos, que é de 1 para 1, aí tanto faz. Você pode mandar a chave primária de estoque para produtos ou a chave primária de produtos para estoque. Como eu falei no início dessa aula, nós sempre que vamos modelar um cenário, nós partimos de um mini-mundo. O que seria um mini-mundo? São um conjunto de requisitos que dão informações de um cenário. Vamos a um exemplo aqui de um mini-mundo de um colégio. Okay? Digamos que você trabalha para uma empresa de sistemas, que faz sistemas, e um diretor de um colégio pede para você, lhe contrata para modelar, escrever um programa para gerenciar um colégio. Aí você vai anotar o que ele tem a dizer sobre os requisitos que esse sistema tem. E aí isso vai montar um documento, onde você vai partir desse documento para chegar ao final, a modelagem de uma entidade de relacionamento. Ok, eu tenho aqui um exemplo de um parágrafo que sintetiza esse mini-mundo colégio. Okay? Então, novamente, o dono de colégio gostaria de ter o cadastro dos alunos e dos professores. Ele também quer que os professores sejam alocados nas disciplinas e que os seus alunos também possam estar relacionados com as disciplinas. Então, dei várias informações aqui sobre o sistema a ser modelado. Quais são os passos para modelar? Então, primeiro, você define quais são as entidades.
Depois, define os relacionamentos e as cardinalidades entre essas relações. Depois, você define quais são os atributos de cada entidade. E, por último, você monta o diagrama entidade-relacionamento. Então, eu dei um destaque aqui às palavras que, porventura, serão as nossas entidades. Você já deve estar a par aí quais são as entidades do nosso sisteminha. São alunos, professores e disciplinas. De cara você já identifica. Aquelas palavras que mais se repetem numa descrição de requisitos no sistema, normalmente elas são entidades. Então, tem essa dica aí. Essas entidades podem ser concretas ou abstratas. Concretas, alunos e professores. São entidades que estão no dia a dia do colégio ali. São personificações. Mas podem ter também entidades abstratas, como por exemplo, disciplinas. Okay? As disciplinas não é algo palpável, apenas tem registros de dados ali que definem uma disciplina. Quais são os relacionamentos nesse sistema? Nós temos a última frase. Ele também quer que os professores sejam alocados nas disciplinas e que os alunos também possam estar relacionados com as disciplinas. Então, procure pelos verbos para tentar identificar os relacionamentos. Professor de disciplina tem um relacionamento ministra. Um professor ministra disciplina. O professor pode ministrar quantas disciplinas? Ele pode ministrar uma ou várias. Então, você já tem aí a cardinalidade. Alunos e disciplinas. Eu coloquei aqui como assiste. Então, vários alunos assistem várias disciplinas. Okay? Você imagina uma turma com vários alunos. Aquela turma vai ter só uma disciplina? Não, ela vai ter várias. Então, dos dois lados, você tem uma relação de muitos para muitos. Quais são os atributos da entidade aluno? Nós temos matrícula, nome, classe, ano. Então, mas, professor, são só esses atributos? Eu não poderia ter outros atributos como professor, como data de entrada na escola? Sim, porém depende do sistema que você está modelando. Cada caso é um caso. Depende do colégio, da escola que você está modelando. Okay? No nosso caso aqui só temos esses atributos. Temos a chave código, né, na entidade disciplina. Na entidade disciplina também tem o nome da disciplina e temos professor. Mas eu vou colocar nessa entidade o nome do professor? Não. Porque professor tem uma tabela, né, do banco de dados só para professor. Então, nessa tabela entidade de disciplina, temos apenas o código daquele professor que liga a uma tabela professor, que lá na tabela professor é que se encontram todas as informações do professor em questão, atrelado, associado à disciplina que você está visualizando. Ok? Entidade professor, nós temos RG, nome, escolaridade. No caso da entidade professor, não tem nenhuma chave que liga a uma outra tabela. Por quê? Como a relação de disciplina e professor uma disciplina é dada por um professor e um professor pode ter várias disciplinas, então você tem uma relação de 1 para N. Lembra que quando temos uma relação de 1 para N, a chave do lado que é de 1 vai para o lado que é de vários. Então, do professor, o código do professor vai para a tabela, para a entidade de disciplina. Por isso que na tabela aqui de disciplina tem a chave professor. Como essa chave vem de outra entidade, nós temos o conceito aqui de chave estrangeira, que vem de outra tabela. Okay? Então, já adianto aqui o conceito de chave estrangeira. E quando temos a cardinalidade de muitos para muitos? Nesse caso, tem uma peculiaridade que para identificar uma relação de forma única, você tem um mecanismo adicional aí. Vamos ao exemplo aqui. A relação assiste, que é da relação entre entidade aluno e disciplina. Nós temos código, matrícula, disciplina, sala e horário. Código vem da disciplina. Matrícula
vem do aluno. Ou, desculpa, código é o que vai identificar essa relação. Matrícula é a chave estrangeira que vem do aluno. E disciplina é a chave estrangeira que vem da disciplina. A combinação dessas três chaves, uma chave primária e duas chaves estrangeiras, é que dão a unicidade dessa relação. Okay? Por último, temos aqui, ao final do slide, um diagrama de entidade de relacionamento com todas as entidades que nós discutimos nesse sistema simples e com seus atributos e as suas cardinalidades. Okay? Então, tente entender o que a gente abordou aí nessa videoaula. Verifique com muita atenção o que a apostila traz para você. Novamente, busque na internet mais informações para você entender cada vez melhor. E por hoje é só. E peço que assista ao vídeo extra, onde se apresenta como modelar algumas tabelas utilizando MySQL Workbench. Até a próxima.